sejam bem-vindos a mais um encontro da série Conhecendo o CMT. Nesta série de bate-papo, de conversas, que nós temos a oportunidade de falar um pouco mais, apresentar um pouco mais do sócio do escritório. Hoje nós temos o prazer de ter aqui a Marta, que é sócia do escritório, lidera a área de previdenciário do CMT, também tem uma atuação importante na área trabalhista. Marta, obrigado pela presença, por aceitar esse nosso bate-papo. É um prazer, Rafael. Marta, eu tenho começado essa série de bate-papos perguntando um pouco da infância. Nos fala um pouco como é que foi a sua infância, como é que era a Marta no colégio. Lembra um pouco disso para nós. Bom, eu tive uma infância muito rica em experiências, né? Eu venho de uma família voltada um pouco para o interior, então vivenciando sempre um pouco de fazenda, essa estrutura de construir o brinquedo, criar do início. Foi uma vivência muito rica, né, na minha infância. E no período de escola eu sempre fui uma aluna muito aplicada, né, daquelas que sentava na frente, gostava de ter o caderno super organizado, participar de todas as aulas, então sempre muito voltada para essa estrutura do conhecimento. E essa aluna dedicada, de caderno detalhista e cuidadoso, como é que você começou a pensar no direito? Como é que foi a hora de chegar lá perto de prestar vestibular? Por que o direito? Tinha alguém na família? Não tinha? O que levou você para o direito? Foi uma escolha natural. O meu pai, apesar de não ser formado em direito, ele atuou sempre como preposto empresarial. Então, desde muito pequena, eu ouvia histórias do direito, né? As histórias das audiências, dos processos e das estruturas. Então, desde muito pequena, eu já sabia o que eu queria fazer, que era, né, o direito em si. Para mim foi uma seleção natural. Eu nunca tive dúvidas sobre essa pretensão. Interessante. E como é que foi o início aí já da vida universitária, lá no curso de Direito? Como é que foi a Marta estudante no curso de Direito? No curso de Direito. Continuou dedicada, sentando na frente ou migrou para o fundão? Não. Eu continuei dedicada, mas eu era muito questionadora. Eu, desde muito pequena, eu experienciei isso em família. O meu pai tinha essa característica a resposta simplesmente não nos serve. Então, vamos argumentar, vamos em busca da informação. E isso sempre me acompanhou no curso de Direito, né? Nunca aquela ideia da resposta pronta, a resposta contida pura e simplesmente na leitura do livro. Sempre fui em busca de mais. O que me fez querer, desde o início da faculdade, também estagiar, né? E aprender na prática aquilo que era ensinado no curso da faculdade. E na faculdade você já tinha uma preferência pela área do direito do trabalho, previdenciário? Eu imagino que, inclusive, deve ter tido muito pouco, se é que teve alguma coisa, mas já tinha esse direcionamento ou já veio desde a época do seu pai lá? Da infância. Desde a infância. Desde a infância. Já também tem essa nunca escolha tive desde a infância. dúvidas sobre a área e o setor. E a parte interessante, talvez tenha sido essa, assim, ao natural um conceito empresarial. Né? Sempre esse outro aspecto, o aspecto de defesa das empresas. O que me fez entender uma coisa também, Rafael, no meu início de faculdade, no curso, do início da pós-formação, né, essa estrutura, eu precisava entender como era o outro lado. Né? Para ser um bom advogado trabalhista, havia uma necessidade de entender como era a cabeça pensante do advogado de empregados. Né? E eu, por um certo período, migrei e participei de escritórios de advocacia de trabalhadores com essa intenção. Né? A gente passa com isso a pensar na frente. Hoje, quando eu faço uma defesa, bom, como o advogado, né, de empregado, do profissional, pensa, né, qual o ritmo que ele vai levar esse processo. Foi algo interessante para mim essa experiência, mas desde sempre foi direito do trabalho. Marta, nos fala um pouco da vertente acadêmica, né? Você é professora na PUC do Rio Grande do Sul, nessas áreas que eu já comentei. Como é que é a Marta professora? Como é que a Marta virou professora e como é que é a Marta professora?
A Marta virou professora, algo interessante também nessa experiência. Meu pai sempre dizia, eu tenho uma mãe professora, um pai da área jurídica. E o meu pai sempre falava, vocês devem ser professoras, somos 3 mulheres em casa. Disse, bem capaz, professora de jeito algum, aquela situação da mãe professora estadual, todas as dificuldades existentes, professor de jeito algum. Mas quando eu entrei na faculdade, alguns professores me marcaram positiva e outros negativamente, como é natural. E eu passei a desejar dar aula para seguir o legado daqueles professores bons e tentar reformular os professores não tão bons que eu havia tido, né? Justamente buscando o conceito da experiência, do questionamento e todas essas outras estruturas que eu acho que faltava no meu período de graduação, né? Nós somos mais ou menos contemporâneos e naquela época a gente sabe que era a leitura da letra fria contida no código, a doutrina clássica e é isso, e sintam-se, né, se deem por satisfeitos. E eu achava aquilo muito pouco. Né, havia uma necessidade de pensar além. E pegando o gancho nisso, o que você nota, claro, agora como professora, obviamente sempre tem a diferença da posição que a gente se encontra, mas quais as principais diferenças entre o que você vê hoje na condição de professora, da faculdade, do ensino do direito, em comparação ao da nossa época, quando a gente estava lá cursando direito? Eu acho que isso serve especialmente para os alunos de hoje, né? O direito em si mesmo é muito pequeno. Nós temos uma necessidade de diálogo com outras áreas. Ele é uma ferramenta extremamente importante, mas existe uma necessidade de abrir um olhar, né? De se ter um olhar mais completo e mais complexo da nossa realidade. Por aí vem a economia, a psicologia, né? A filosofia e todos os outros setores, né? Então, o que eu percebo é cada vez uma necessidade maior dessa interação, né, desse diálogo entre áreas, né, que é, para mim, um elemento extremamente importante. Mas não sei se as faculdades, de um modo geral, ou se os próprios alunos que chegam às faculdades estão suficientemente preparados para isso. Marta, nos fala um pouco do início da carreira profissional. Aí, então, você sai da PUC, vira advogada, né? Se forma em direito. Nos fala um pouco do início. Eu já estagiava em escritório de advocacia na época, escritórios da advocacia específica, trabalhista, patronal, e eu acabei seguindo, né, nesses escritórios por um longo período. Então, foi uma transição natural também, uma continuidade daquilo que eu já vinha desenvolvendo, mas com uma realidade prática muito diversa, né? Foi visualizar o processo trabalhista como de fato ele é, aí uma realidade existente da estrutura empresarial, dos direitos dos trabalhadores, como de fato são e não somente pela leitura daquele dispositivo. Então, um desafio muito grande, eu diria, Rafael, no sentido de entender que nós não podemos aplicar a letra fria da lei, né? Que nós precisamos adequar aquele dispositivo ou aquela circunstância à realidade fática existente. Né? E dentro do direito do trabalho isso nem sempre, né, é bem visto ou é visto com bons olhos em função de uma tendência, uma característica já existente de proteção do trabalhador hipossuficiente, né? Algumas visões muito arraigadas ainda de uma realidade econômica e laborativa do início da Revolução Industrial, que já não se coaduna mais com a nossa realidade. Né? Marta, o que você acha que você traz ainda, que você nota no dia a dia, hoje ainda, que você traz de experiências lá do início da faculdade ou início da formação jurídica que moldaram um pouco você? E além disso, o que é ser advogada e ser advogada na área do direito do trabalho hoje em dia? Tá. Eu acho que, no que se refere a essas experiências passadas, eu diria que uma das experiências que mais me marcou foi anterior à faculdade. Né? Foi ainda no período do meu segundo grau, numa cadeira, na época, de física,
que eu não era muito chegada, confesso que física não era a minha praia naquelas estruturas todas, mas o professor era alguém que conhecia muito bem os alunos. E ele teve uma capacidade muito grande de entender que eu sou uma pessoa movida por desafios. Então ele me desafiou num determinado momento, em uma circunstância que eu achei que eu não ia dar conta, e foi a primeira coisa que ele disse: eu sei que tu não vai dar conta. E aquele foi o desafio dele para justamente eu demonstrar, para mobilizar e me fazer chegar no resultado satisfativo. E eu fui ao final, cheguei para ele e disse: ó, professor, consegui, dei conta, está aqui. Ele disse: eu sempre soube que tu conseguia, mas isso é para tu aprender que na vida não existe desafio que a gente não possa superar, né? Há uma necessidade só da gente entender qual é o caminho. E é algo que eu carrego. Eu passei a lembrar dessa situação em todos os momentos difíceis, porque o exercício da advocacia é um desafio diário, né? E já falando nessa expectativa do advogado de hoje, no direito do trabalho nem se fala. Não existe processo igual, não existe pedido idêntico, não existe realidade empresarial que seja a mesma. O tema de fundo pode ser a aplicação do mesmo artigo, mas como ele vai ser aplicado e que circunstâncias a gente tem ali por trás são completamente diferentes. Então eu acho que o que tem de mais bonito no direito é isso, não há monotonia, não dá para se cansar do que se faz, né? Todo dia é um novo desafio. Aliás, até antes aqui de começar, nós estávamos conversando, né? A Marta estava mencionando de uma sentença complicada, equivocada, que estava tendo que trabalhar num recurso, e esse é o dia a dia do advogado, e é assim, e quem achar que vai ter, que vai ser uma coisa previsível e tranquila, está na profissão errada, né? Está na profissão errada. Marta, saindo um pouco do direito, quais são, assim, os seus outros interesses, ou hábitos, ou hobbies, sei lá, que você acha que, embora não tenham relação direta com o direito, mas ajudam a formar a Marta advogada? Voltando àquilo que eu já mencionei, eu acho que o direito, enfim, ele não é um processo pronto, né? Ele tem uma necessidade de diálogo. Eu sempre gostei muito de ler. E a minha literatura sempre foi muito vasta em todos os sentidos, desde livros de economia, culinária, arquitetura, seja o que for, né? Eu acho que o hábito da leitura é algo que me trouxe muitas questões importantes e às vezes outras visões. Acho que isso é essencial. Eu fiz teatro. Eu já tive essa estrutura e acho, por exemplo, que não só na área penal, que a gente enxerga isso muito, mas no direito do trabalho nos exige uma teatralidade, porque nós temos o ato audiencial e esse reconhecimento daquela estrutura me fez uma diferença bastante grande. A psicologia é um aspecto muito necessário para a estrutura do direito, né? Então, não só o autoconhecimento, mas a compreensão de como determinados elementos funcionam, e para isso eu fui muito em busca da literatura. E a economia, né? Eu acho que hoje direito e economia andam em uma conversa, um diálogo permanente necessário. Marta, nos encaminhando aqui para o final, queria ouvir de você que conselho, que dica, que comentário você faria e que porventura faz aos seus alunos, mas especialmente a Marta, né, a Marta lá do curso, a Marta ainda antes da formatura. O que você diria para ela passado esse período todo como conselho? Interessante a pergunta, especialmente lembrar da Marta, né? Aquilo que nos remete a nós mesmos, mas eu acho que o direito, ou enfim, a faculdade de direito em si, ela é um desafio diário, né? Existe uma necessidade aqui de superação diária, é quase como correr uma maratona. Não adianta eu me inscrever no dia sem nunca ter treinado e achar que eu vou finalizar a prova. Não, existe uma infinidade de passos, há uma necessidade de aprendizado constante, de diálogo com os demais constante, com outras áreas, com outros profissionais, né? Existe uma necessidade de se manter uma certa humildade, de entender que o advogado por si só não resolve nada.
Ele, via de regra, depende, né, da opinião, da participação de outros colegas, da participação de terceiras pessoas, para que ele consiga, de fato, compreender aquele caso ou aquele problema em si e achar dentro disso a melhor solução. Mas é um desafio diário, é necessário resiliência, persistência, né? E dentre outras qualidades, né, que nós vamos descobrindo no curso do tempo. Uma delas é ler sempre, atualizar-se todo dia, porque o direito muda de hoje para amanhã, daqui a uma hora, né, dentro daquilo que a gente conhece. Marta, muito obrigado. Obrigado pela presença.